Oi, gente. Então, vou me apresentar um pouquinho. Eu sou a Aline Campelo Blanc Freitas. Eu sou professora do IFSU, mas também sou arquiteta. Hoje coordeno o curso de edificações, então, do IFSU, antiga escola técnica, né? Então, aqui do Campus Pelotas. E a gente está com um stand aqui participando da feira e de algumas outras atividades. Agora eu vou passar a palavra para a professora Daniela, que está aqui junto comigo, e vai conversar um pouquinho com a gente também. Então, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Daniela Curso, também professora do curso de edificações aqui do Campus Pelotas, mais conhecida como professora Dadá por lá, né? E um prazer estar aqui participando, então, da feira, né? E a gente tem a oportunidade de trazer um pouco do IFSU para essa conversa aqui e para a feira como um todo, né? Então, para quem não sabe, né, não conhece, o IFSU é uma instituição que já está aí há bastante tempo. Inclusive, no mês passado, nós completamos 80 anos, o Campus Pelotas, né? Mas o IFSU, então, é uma instituição que vem se transformando no decorrer do tempo. Ela já foi a nossa querida escola técnica, já passou pela fase de CCFET, e hoje, então, nós somos o IFSU. O IFSU está presente em várias cidades aqui do nosso estado, são um total de 14 campi, e nós, então, estamos aqui na feira com o Campus Pelotas. E aqui na cidade, na verdade, temos também, né, o Campus Pelotas, que é lá na Praça 20 de Setembro, no Fragata, e também o Campus KVG, né, não é só ali. Então, nossa instituição é uma instituição bem grande, trabalhamos com várias formas e níveis de ensino, né? Nós temos os cursos técnicos, um total de 9 cursos técnicos aqui no Campus Pelotas, em diversas áreas, né? Então, nós somos do curso de edificações, já falamos, e aqui no nosso stand a gente também está com o curso de técnico design de interiores, com alguns trabalhos, né, do pessoal lá do design. A gente tem a área de design gráfico, de eletromecânica, eletromecânica, mecânica, química, telecomunicações, são os nossos cursos técnicos, que a gente tem, então, em mais de uma forma também de ensino esses cursos, né? Então, a gente tem os cursos técnicos na forma, né, de trabalho integrado. E esse curso, então, integrado são os cursos onde a gente recebe os adolescentes, né, a gurizada ali que está terminando o ensino fundamental. Então, eles vêm para estudar conosco e fazem, né, a parte técnica, então, a formação técnica e também o ensino médio. Temos também depois os cursos subsequente concomitante e o subsequente especificamente para o pessoal que já terminou o ensino médio e está querendo aí buscar, né, uma formação profissional. E além disso, lá na ED nós temos também a modalidade de educação de jovens e adultos, que a professora Aline depois vai falar um pouquinho mais, né, que tem muito do meu carinho, do meu trabalho, do coração, que a gente tem, então, um pessoal que já é trabalhador da construção civil que está lá conosco, né. E além dos cursos técnicos, nós temos ainda cursos superiores e temos também pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, inclusive, né, temos um curso de doutorado na área de educação, né. Então, de forma geral, um pouco da nossa instituição, acho que é isso. Vou voltar a palavra para a professora Aline, que é coordenadora, então, do curso de edificações, que ela vai falar um pouco, então, do nosso curso, né? Então eu vou complementar um pouquinho, né, o que a Dada está dizendo. Então, quem já nos conhece sabe que a gente, para puxar uma conversa e uma ir complementando a outra, é muito tranquilo, né? E só também complementando que o IFSU, na verdade, são 14 campos, né? Aqui em Pelotas a gente tem o Campus Pelotas, que é a antiga escola técnica, e o KVG, mas a gente tem aí pelas cidades afora mais 12, né? Então, campus, que foi a nossa escola que foi crescendo, né, e foi criando braços por aí afora, né? Bom, então vou falar um pouquinho da ED, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pela escola e pela ED, porque eu também sou ex-aluna, né? Então, me formei lá em 97 ainda, né, na Edificações, e hoje, então, atuo como professora, né? Fiz arquitetura na universidade, depois na Federal, e depois voltei para dar aula lá na Edificações, então, né, tenho muito, muito carinho sobre isso. E o nosso curso, então, de edificações, ele trata da construção como um todo, assim, né? Então, na verdade, é esse o nosso papel de estar participando aqui na feira, porque a gente atua, então, como eu brinco às vezes com os alunos, né? Aqueles pedreiros que dizem do alicerce ao telhado, né? Porque a gente faz de tudo um pouco. Então, o técnico em edificações, ele é um profissional polivalente, assim, né? Então, a gente atua
Desde a parte de escritório, né, uma parte de obra, a parte de planejamento. Então, lá o nosso aluno ele aprende toda a parte de projeto, então projeto arquitetônico, projeto hidrossanitário, projeto elétrico, né. Agora, por uma mudança na resolução do CFT até o projeto estrutural, que antes então a gente não focava muito nessa parte, né. Agora a gente também faz até os tais 80 metros quadrados, que é a nossa limitação, né, geral assim, de área. Ele então faz também o projeto estrutural. E, além disso, então, a gente vê toda a parte de tecnologia construtiva, né? Então, a gente tem toda a parte de técnicas construtivas, de materiais de construção, as disciplinas de práticas construtivas, que, na verdade, até a gente nos leva a ter até alunos, então, formados, né, em engenharia ou arquitetura, que acabam, depois de formados, nos procurando para fazer, então, esse subsequente, que a Dada comentou um pouquinho, né? Para, então, complementar essa sua formação, porque a gente tem uma coisa bem integrada mesmo, né, da teoria e da prática. E a gente também atua na parte de orçamentação, né, de planejamento de obras, né, então gerenciamento, enfim, cronograma. Na parte então de materiais de construção, a gente também atua bastante em laboratórios de materiais de construção, né, então faz toda a parte de ensaios, enfim. Então, como a gente diz, o técnico de edificações ele é bem polivalente, assim, né, porque atua então em diversas áreas. Então, aqui fazendo o link com a feira, né? Então, muitos dos nossos alunos a gente leva, às vezes, para fazer visitas técnicas de obras, então, desses arquitetos ou engenheiros que estão aqui. A gente atua também nas empresas, né? As empresas nos recebem, ou vão lá nas nossas semanas acadêmicas, ou proporcionam palestras, né? Ou a gente faz visitas técnicas, então, nessas empresas. Tem também os microestágios, às vezes, que a gente faz, né, na capital, lá no Porto Alegre, Grande Porto Alegre, ali, enfim, né? Então, a gente sempre tem muito essa relação próxima com os escritórios, com os fornecedores, né? Então, o IFSU é sempre muito aberto a essa proximidade com o mundo do trabalho, né? Então, por isso, essa conexão aqui que a feira proporciona é muito legal, né, nesse sentido. A gente, inclusive, hoje trouxe os nossos alunos, né? Então, a gente estaria tendo aula, né, lá no IFSU agora às 19 horas. Os alunos vieram, então, para participar das palestras, né? Então, e para dar essa interagida aí, né? E conviver um pouquinho aí com o pessoal da feira. Então, a gente busca muito esse contato, né? A gente trouxe junto também algumas coisas do design de interiores, que também tem muito essa interface, né, com a parte da arquitetura de interiores, a parte de interiores aqui da feira. Os nossos alunos acabam atuando também de edificações, acabam atuando às vezes, né, também, principalmente loja de imóveis planejados, né, algumas coisas assim, mas o foco, na verdade, né, do ensino dessa parte, quem faz lá é o curso de design de interiores, né, então por isso que a gente está meio junto nessa. Acho legal falar um pouquinho da feira, que a feira traz essa questão do bem-estar no nome da feira, né? Eu acho isso um olhar, assim, um negócio bem legal, porque, às vezes, né, ainda se tem uma leitura de que o trabalho de arquitetura, desses profissionais da construção civil, ainda é uma questão mais elitizada, que não é para todo mundo, e a gente compreender que um pequeno projeto, mesmo muito simples, se tem a presença desse profissional, a gente vai ter uma qualificação muito grande e trazer esse bem-estar. Sim. Eu sempre digo, às vezes é um detalhe de trocar uma janela de lugar que vai trazer todo um ambiente mais agradável para as pessoas morarem e estarem, né? Então, acho essa questão que a feira traz, eu acho bem interessante, né? Porque essa parte de interiores, às vezes, né, fica como que se fosse uma decoração, e é muito além disso, né? Tem toda a parte de ventilação, de iluminação, né? Até as próprias cores, enfim, tudo isso traz esse bem-estar que tu colocas, né? Esse conforto, né? Tanto térmico quanto acústico, às vezes são pequenos detalhes, né? Pequenos conhecimentos técnicos que o profissional atua, né? Que vai trazer, que vai fazer toda a diferença, né? Então, e até tanto na parte interior, como às vezes até nos projetos menores que o técnico de edificações, então, pode se responsabilizar. Às vezes as pessoas acham, para uma casa pequena a gente não tem essa necessidade, né, do projeto. Ou muitos clientes até procuram já com o projeto pronto. Desenha para mim, eu sempre digo, né, para eles que isso vai aparecer muito na vida deles, né, vai chegar alguém lá, só desenha para mim. E um projeto é muito mais do que isso, né, é se preocupar exatamente com essas questões que tu trazes do bem-estar, né, do aproveitar os espaços, e isso também tem tudo a ver com a feira, né, o melhor aproveitar os espaços, melhor utilizar esses espaços, então, né, tá tudo junto ali.
E aí eu não falei que a Edificações, então, como a Dada falou ali, das formas de oferta dos cursos técnicos, né? A gente oferta todas as formas. Isso é uma felicidade que a gente tem para dizer, né? Que a gente oferta a fase de moda de integrado, então, né? Modalidade integrado. Então, que é esse que faz junto o médio e o técnico, né? E aí já sai como técnico de edificações, que foi o que eu fiz à época, né? Tem, então, a parte do subsequente, que aí o pessoal que já tem o ensino médio, então, vai fazer só as disciplinas técnicas, né? Então, para se formar, então, como técnico em edificações. E tem o ProEja, né? Que o ProEja, ele é destinado, voltado, assim, né? Principalmente com um olhar especial para jovens e adultos afastados da escola. O nosso, como é em edificações, a gente já procura, né? Não que a gente não tenha outros alunos que não façam parte, mas a gente procura, então, trabalhadores da construção civil, pensando exatamente em aprimorar esse saber, né? Que eles trazem, justamente com esse olhar técnico que a gente precisa ter, né? Então, é um curso, assim, muito legal nesse sentido, porque cumpre esses dois papéis, assim, de trazer, né? Dar essa escolaridade ali para a pessoa que não conseguiu fazer isso em tempo, e também de dar esse up ali na construção, né, de estar acostumado a ver lá pelo lado lá que fica, né, executando o trabalho, e então e conseguir compreender a técnica, né, enfim, e chegar lá na parte do planejamento, né, enfim, de tocar a obra em si, né. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho antes, depois de fazer aquele convite, né, o pessoal vem estudar com a gente, né, como é que chega lá, né, para quem e como, a gente falar do escritório modelo da ED, né, Aline? Que eu acho que tem bastante relação com essa questão, né, da gente pensar no bem-estar, né, das pessoas. E aí eu acho que a gente podia falar, então, o escritório modelo é um projeto de extensão que a gente tem lá na Edificações, né, que é coordenado pela professora Juliana Plá. A gente deu início dos trabalhos do ano passado, né? E o escritório modelo de edificações, então, lá da ED, ele tem um foco para trabalhar com projetos sociais, né? Então, a gente tem um convênio com a prefeitura. Então, a ideia é que a gente possa atender pessoas, né, que estão numa situação de vulnerabilidade social, que não têm condições, né, de contratar um profissional da área da construção civil, seja um técnico de edificações, um arquiteto, um engenheiro, e a gente, então, poder, né, fazer esse trabalho para a comunidade, né? Então, a gente vai trabalhar com projetos tanto de regularização fundiária, de regularização de edificações, de novos projetos, de reforma. A gente também tem atendido, né, comunidades, a gente tem uma aproximação lá com o pessoal do CDD do Dunas. Então, eu acho que é um projeto bem legal. E também para divulgar para todo mundo, muita gente não sabe que nós temos uma lei, né, uma lei federal que dá esse suporte, né? Então, todo mundo tem o direito a ter, então, né, um técnico para dar toda a assessoria para quando precisa, então, para construir, reformar, né, fazer regularização da sua casa. Então, acho que é bem legal também a gente trazer essa questão para divulgar, né? Claro. E agora falando em lei, até eu lembrei que eu comentei meio rapidamente, assim, né, sobre as modificações que teve, então, nas atribuições do técnico em edificações, né? Porque o técnico em edificações, ele há pouco tempo, ele saiu do CREA, então o CREA, né, não é mais o Conselho Regional dos Técnicos, e se formou um Conselho, então, Federal dos Técnicos, né, o CFT, e os regionais, então, o CRT, né? E esse Conselho Federal, então, ele fez uma alteração na resolução, então, das atribuições do técnico, né? Então, a gente está falando aqui, eu falei aqui, né, um pouco em 80 metros quadrados e tal, porque fluiu essa parte do estrutural, então, né, que antes eles não poderiam calcular, e que agora a gente está se preparando para isso, porque, na verdade, a atribuição veio antes, né, então, dessa discussão com as instituições de ensino. Então, a gente, agora que eles já têm essa atribuição, a gente então precisa dar conta de ensinar, mas também tem uma ampliação de área, inclusive para execução de obra, né, pode executar, então, obras maiores, e não só, assim, focando na atribuição em si, né, no que pode assinar, que é sempre a preocupação dos alunos, né? Quantos metros eu posso assinar? Que projeto eu posso assinar? E aí eu sempre brinco com eles, né? Que não é assinar, é se responsabilizar. E aí eu digo sempre, qual é a frase que o tio do Homem-Aranha diz para ele, né? Que grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, essa coisa do assinar é se responsabilizar, enfim. Mas muito além de se responsabilizar, eles atuam diversos. Bom, agora a gente deu uma voltinha aí
na feira, Vários. encontrou vários ex-alunos, assim, sem nem combinar, né? Que estão aí trabalhando com as pessoas aí, né? Estão participando da feira. E a então, inserção no trabalho é muito boa, né? Isso. Estão em todas as frentes aí. Porque como a gente disse, é um profissional que ele manja de tudo um pouco, pelo menos, né? E aí, claro, vai se aprofundar em alguma coisa. Mas essa atuação junto ao arquiteto, junto ao engenheiro, ela é muito mais importante do que o só assinar, né? Enfim, as casas menores, enfim, que ele também pode fazer, né? Então, amanhã a gente até vai fazer uma mesa, né? Legal até convidar, que a gente vai estar fazendo uma mesa aqui, né? No sábado, então, da feira, sábado à tarde, falando sobre BIM, né? Que é um outro desafio que a gente está precisando repensar, porque é isso, né? O ensino, a gente sempre se reinventar, se repensar, então, teve essa mudança nas atribuições, a gente precisou se repensar, e tem agora também a tecnologia BIM, né? Então, que vem surgindo, já faz né, um tempo, e a gente também está precisando acompanhar essa velocidade, né? Que o BIM, comentando rapidamente assim, né? É uma modelagem da informação da construção. Então, hoje a gente não pensa mais, né, em fazer um desenho, como eu brinquei há pouco, né, do projeto ali, né? Além, obviamente, que das questões todas que a gente se preocupa, a gente também já vai gerando toda essa informação, então, atrelada ao projeto. Então, quando um aluno antes desenhava 2 linhas, né, agora ele começa a desenhar já uma parede. Essa parede já tem qual tijolo vai usar, qual reboco, né? Enfim, como é que é a pintura. Então, isso também gera uma desconstrução ali do conhecimento, né? Quem vem antes, o ovo ou a galinha, enfim. E a gente já está também, né? Os professores estão se capacitando, a gente já vem discutindo, né? A gente está participando, inclusive, de uma célula BIM, né? Numa rede de células BIM do país todo, onde tem principalmente instituições de ensino superior, né? Então, arquitetura e engenharia, inclusive a Universidade Católica, a Universidade Federal. A Universidade Federal já estava com a gente há mais tempo, a Universidade Católica entrou agora como uma célula também. E a gente vem discutindo como vai fazer essa transição, né? E a gente tem agora, aos pouquinhos, também colocado no nosso currículo, e isso é muito legal, porque ali a gente também percebe essa junção que a gente tem ali na ED, né? Que é essa informação que ela vai realmente andando junto, né? A parte das disciplinas técnicas, ela vai alimentando o projeto, né? Então, por isso que o nosso aluno é tão bem absorvido, como agora a gente, né, vê aqui na feira, enfim, em todo lugar que a gente vai, porque ele realmente enxerga, né? Ele põe a mão na massa, ele sabe aquilo que ele está projetando, ou que ele está executando, né? Ele tem essa experiência. Então, esse feedback é sempre muito legal, e aí todos nos olham com muita saudade, assim, com muita vontade de voltar, né? Então, eu digo, olha, eu não conheço, assim, nenhuma pessoa que tenha passado, e sem medo de errar, assim, né? Nenhuma pessoa que tenha passado pela ED, que é onde eu tenho mais contato, né? Que diga, ai, credo, ainda bem que eu saí de lá, né? A pessoa sempre tem uma saudade. E muitos, inclusive, às vezes são médicos, porque eu não sei como, né? Que a gente forma tanto médico. Sai de edificações e vai, tudo bem, né? Alguns seguem a área, outros não. E aí, outro dia, inclusive, eu cheguei e fui me atender por uma médica e ela era uma ex-aluna. Ela disse, ai, professora, que legal, que saudade, né? Então, imagina, não tinha nada a ver com ela e mesmo assim ela tinha saudade. E isso é muito legal, né? A Aline traz a experiência da ED, mas eu acho que esse sentimento é geral lá na instituição, acho né? Que sim, A gente sempre vê de todos os cursos, todo mundo que passa por lá, né, tem esse carinho, esse reconhecimento, né? Porque agora a gente falou dos 80 anos que comemoramos esse ano e a frase, né, que movimentou todas as comemorações foi há 80 anos transformando vidas, né? E eu acho que isso é muito bom da gente dizer, ouvir e a gente vivenciar isso, porque a gente vê os alunos, né? Então, aí trabalhando, né, se virando, sendo felizes, seja como médicos ou como engenheiros arquitetos ou como técnicos, né? Também tem isso, né? Tem muita gente que passa a vida como técnico, trabalha muito bem, né? E tem aí todas as condições de vida, né, em função de ser técnico, né? Isso é muito legal. E essa questão de transformar vidas, né? Agora, essa semana até saiu um videozinho do CONIF que transitou aí nas redes sociais, no site do que é o Conselho Nacional, né? De toda a rede, né? O IFSU é uma rede, né?
São 42 instituições, se eu não os institutos federais, na verdade, né? O IFSU é só aqui, mas daí tem IFRS, IFRJ, né? IFIFAR, tem todo o país aí instituições, então isso mesmo, né? O CONIF traz lá todo o país. E aí, o que ele fala ali no videozinho, né? Oportunidade de transformar vidas. Então, lá no nosso logo daqui, de baixo aqui do sul, né? Da nossa festividade, era transformar vidas, e lá no CONIF também, porque é o que realmente a gente percebe, né? E aí eu até divulguei o vídeo e disse, né? Transformou a minha também, né? Porque eu também passei por essa instituição. Então, acho que aí já fica o gancho pro convite, né? Que fica o gancho pro convite. A gente quer fazer aí pro pessoal. E esse vídeo que a professora Aline está falando é a comemoração de 15 anos da rede, né? Nós estamos nesse marco também. Então, o IFSU se transformou, né, em IFE fazem 15 anos, então toda a rede, né, tá neste ano nas comemorações dos 15 anos, né? Porque quando ele passa para Instituto Federal, né, é importante dizer, porque a gente já tem 80 anos, né, de escola técnica, vamos dizer assim, e 15 de IFE, por quê, né? Porque o IFE, ele agrega outras formas de ensino, né? Então, ele agrega, como a professora tinha falado antes, né, a parte de graduação, pós-graduação, né? Então, todos por isso, sendo um instituto, ele, na verdade, ele cresceu, né? Então, por isso que ele é tão jovem, mas é tão velho, né? Porque ele era mais focado no nível médio e ele foi crescendo, continua fazendo muito bem, né, o nível médio, mas está crescendo, então, as condições de interiorizar no país também, isso é legal de a gente dizer, né? A nossa escola tem 80 anos, mas tem campus que tem 10, que tem 8 anos, né, que são, então, dessa parte já da expansão, né, já enquanto rede dos institutos federais, né, de ciência e tecnologia. Sim, nós mesmos trabalhamos juntas em Jaguarão, né, que é um lugar, outro então, lugar aqui pertinho, tem curso de certificações também, né. E aí, então, do convite, né, falar também, então, para dizer, né, que gostaríamos que todo mundo tivesse a oportunidade de estudar conosco, né, estamos aí falando, né, de como é bom, né, e além da questão das aulas em si, né, principalmente para o pessoal que é adolescente, que vai fazer o ensino médio, a gente também dizer que tem muitas atividades extracurriculares, tem os grupos de equipes de esportes, de vários esportes, que participam também dos campeonatos regionais, nacionais. O IF sempre vai, né, o Sul sempre vai para o nacional, sempre vem com medalha. Agora há pouco eles estavam lá em Fortaleza jogando. Tem teatro, tem grupo de música, tem o CTG lá dentro do campus também. Além dessa questão, né, de integração, mais das questões realmente de ensino, né, de visitas técnicas, o microestágio, que a gente leva o pessoal para passar 2, 3 dias em Porto Alegre, fazendo visitações. Então, né, abre para um mundo, né, de muitas possibilidades para além, né, da formação técnica, mas da formação das pessoas, né, porque a gente está falando, a gente está aí para formar as pessoas, para as pessoas terem condições de serem felizes, né, eu sempre digo isso. E aí, então, gente, eu sei que a maioria sabe, mas é sempre bom lembrar, porque de vez em quando tem gente que tem dúvida, né? O IFSU é uma instituição 100% gratuita, né? A gente convida, né, o pessoal para ir nos visitar, ainda, né, em tempo aqui na feira, se for o caso, mas também, né, lá no campus. Então, é 100% gratuito, uma instituição pública 100% gratuita. Como é que são feitos os ingressos? Então, para os cursos técnicos integrados, subsequente e o concomitante que temos no curso de mecânica, né? Sim. É por vestibular. Então, a cada 6 meses, né, a gente tem ingresso no início e no meio do ano. Então, lá na página, né, nas nossas redes sociais, também vocês podem acompanhar, vai ter divulgação dos vestibulares. Então, faz uma prova, faz inscrição online, faz uma prova e vai ali escolher, né, qual é o curso que quer fazer. E depois vai prestar, então, a prova do vestibular 100% gratuito desde a inscrição, gente. Não paga para se inscrever e não paga nada depois lá dentro da instituição. Para além disso, né, além de não ter nenhum custo para estudar, a gente também tem todo o auxílio, né, da assistência estudantil. Então, tem toda uma equipe multidisciplinar com assistente social, psicologia, né, médica e tem recursos, né? Então, os alunos que realmente não têm condições, né, que são os alunos, então, mais em vulnerabilidade social, né, não tem condições, às vezes, de ir até a escola porque mora no bairro.
Então, dizer para vocês que a escola também é para vocês, né? A escola é principalmente para vocês, porque chegando lá, então, a gente tem essa questão de ter os auxílios de transporte, tem o auxílio alimentação, lá tem refeitório, quem estuda de noite pode chegar e jantar antes de ir para aula, né? Então, é dizer que a escola está de portas abertas, o IFSU Campus Pelotas está de portas abertas para todas, né, e todos que quiserem estudar conosco, né. E o único curso que não é por vestibular dos técnicos é a nossa modalidade de educação de jovens e adultos lá, porque aí a gente faz um processo seletivo todo diferenciado em função de a gente buscar os trabalhadores da construção civil. Então também sai um edital específico, mas aí a gente faz, né, um outro processo, vai convidar eles para irem lá conversar conosco, fazer uma pequena entrevista, então aí fazer a seleção, é o único que não tem prova. Já os superiores, eles têm ingresso pelo SISU também, né? E também o PAV, então as provas do PAV, né, que o pessoal que tem interesse nos cursos superiores da UFPEL aqui, né, na região fazem, a gente também, né, tem vagas pelo PAV, pelo SISU, né, para os cursos superiores, e pós-graduação tem os seus editais específicos, né, e lá na página a gente vai acompanhando esses cronogramas e essas etapas. Isso, agora até as nossas inscrições já terminaram, né? Elas foram, então, no mês de outubro, agora, início de novembro. Agora até já está para ser o vestibular, eu acho que na outra semana, né? Na outra ainda. Mas logo lá no ano que vem já tem de novo, né? Porque o ingresso é semestral, então sempre tem então, no meio do ano, né? No início do ano. Agora vai ser para o ingresso no início do ano. Depois, mais lá para o meio do ano, tem de novo, né? Para o ingresso. Lá por maio, já começa a abrir. Datas, né? E aí, sabe que esse curso EJA, então, né, que a gente tem lá na Edificações, a gente visita as obras para divulgar, porque é voltado para trabalhadores. E aí, duas coisas, assim, que eu acho importante comentar, né. A primeira é o quanto a gente ficou impactado de o quanto as pessoas acharem que a instituição é paga, né? Então, isso, em que momento que se perdeu na história, né, da gente pensar que a antiga escola técnica é paga, né? Não é, né? É gratuita, é federal, a verdade até é paga por nós mesmos, né? Que pagamos nossos impostos, enfim. Então, e a gente precisa espalhar essa notícia, né? Que realmente é para todo mundo e exatamente é para quem não tem dinheiro, é que a gente quer transformar a vida, né? A gente quer ajudar a achar o meio de oportunidade aí de inserir no mundo do trabalho e conseguir, né? Que foi o grande lance sempre foi o que aconteceu comigo também, né? E essa questão toda dos auxílios, né? Isso tudo é muito importante também a gente pensar, porque às vezes as pessoas pensam assim, os materiais são caros, né? Eu me lembro quando eu entrei há muito tempo atrás, que eu sabia eu tinha esse medo também. E os materiais na época, né? Dando uma de dinossauro aqui, tinha as canetas nanquim, né? E aquilo era caro, não, mas então o IFE prestava tudo, né, aquilo pra gente. Então, isso, claro que não se desenha mais a nanquim, né, gente? Mas tudo que a gente precisa, computadores, que é hoje o caso, né? Então, próprio tecnologia BIM que eu citei, precisa de computadores pesados, enfim, a gente disponibiliza, né? A gente empresta o laboratório. Então, assim, gente, né, é uma estrutura enorme, gigantesca, assim, né, que tem que aproveitar, tem que usufruir, tá aí para todo mundo, enfim, né? E a gente tem que procurar ali a forma que se encaixa, o curso que se encaixa. Então, agora a gente tem se aberto mais para a comunidade, isso é um fato importante também, que se resgatou com as visitas das escolas, né? Então, muitos devem ter ido visitar, né, com as suas escolas, mas para quem não está, assim, né, inserido em nenhuma escola, não está ali no integrado, né, que é os 8º, 9º anos que vão visitar, pode ir também, né? Pode marcar lá um horário, às quartas-feiras, até o pessoal liga lá para o IFE, né? E agenda um horário, pode ir lá, pode visitar, pode conhecer, né? A escola está aberta para todos mesmo, né? Então, acho que agora vamos se despedindo, né? É isso, né? E aí, dizendo assim que é um prazer muito grande a gente estar participando. Convite, né, de estar participando agradecer o convite do evento, né? É o nosso primeiro podcast, acho que é importante salientar aí para o pessoal que for ouvir, né? Ou, enfim, assistir, que é uma nova experiência, mas que foi legal, né? A gente poder conversar um pouquinho, contar um pouquinho da nossa instituição e falar que é um prazer a gente estar participando de um evento. A ED ali, a gente tem essa felicidade, assim, que o grupo é muito legal, é muito empolgado, né? Então, a gente logo recebe um convite, já
todo grupo lá pensa, o que vamos fazer, não sei o quê. Aí uns não dá, não sei o quê, dá, vamos, então vamos, né? E aí hoje mais cedo tinha um outro grupo, que não éramos nós aqui montando o stand, né? Amanhã vai ter um outro grupo auxiliando também aí, nós também vamos estar pela volta. Então, assim, participa de Fena Doce, nós vamos, né? Participa daqui, nós vamos. Tudo que precisa lá nas festividades de 80 anos, a gente estava lá, né? Enfim, então... Porque é isso, né, gente? Eu acho que a gente tem que se abrir mesmo para a comunidade, a gente tem que fazer esse networking, né? Que é a pegada do evento, aqui, né, o objetivo também. Aqui. Só se conhecer, se conectar. Isso, eu acho que a gente tem que estar aberto, né? Então, a gente tem que estar próximo, aí tem que estar trocando, tem que estar fazendo essas parcerias, né? Porque é muito importante essa vivência lá no trabalho, né? No que está acontecendo, o que está precisando. A instituição de ensino, ela não pode se fechar, né? Ela tem que estar sempre muito parceira. Então, agradecer muito o convite, assim, né? Essa oportunidade da gente estar participando aí, e a gente vai estar aí presente, então, em mesa redonda, em podcast, no que vai aparecendo, a gente vai... Vamos vir de novo quando nos convidar. Vamos vir de novo quando precisar. Tá Valeu, bem? então é isso? Valeu, é Fechou? isso. Fechou. Bom.